Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 26 de junho, sexta-feira, tá bom? Vamos lá começar o nosso dia. Nós vamos ter hoje uma aula de português, matemática e depois temos arte, tá bom? Que a professora já gravou o vídeo de vocês de arte. Gente, nós paramos na página 142, nós vamos até a 145 hoje, tá bom? Vamos lá. Fazer a leitura do texto da unidade 10, mudança. Tá? Então vamos lá. Essa cidade é estranha, muito estranha. Pelo menos nisso, Vânia e Vitor concordavam, o que, aliás, era coisa rara. A cidade parecia meio velha, esquisita, mas, quando comentavam isso com o pai, ele logo argumentava que não era velha, era uma cidade cheia de histórias. Antiga, que guardava um monte de segredos e paixões. Eles riam, claro, afinal a cidade nem era tão antiga. Talvez tivesse no máximo uns 200 anos, mas era simplesmente um lugar muito diferente de onde viviam antes. Para os irmãos, era um lugar estranho. A mudança tinha ocorrido há quase um ano, mas nem Vânia nem Vitor haviam conseguido se enturmar de verdade. Não tinham amigos, só colegas de turma, de clube, o que segundo eles é muito diferente. Eram garotos e garotas com quem faziam trabalho de colégio, praticavam esportes ou tomavam um sorvete de vez em quando. Mas não eram amigos. Não daquele tipo para quem se pode contar segredos, chorar no ombro e rir de nada. Por outro lado, os irmãos não tinham coragem de reclamar demais e combinaram que iam tentar se adaptar a essa nova situação, dentro do possível, é claro. Eles eram irmãos, né? Eles tinham se mudado para uma nova cidade e estavam tentando se adaptar. O problema é que essa mudança não foi exatamente voluntária. Voluntária é quando você faz algo por vontade própria. O pai ficou desempregado durante meses, não conseguia nada e já estava ficando meio deprimido. Até que um dia finalmente foi chamado para esse trabalho. Ele ficou tão feliz, tão animado, que não passou pela cabeça dos filhos questionar o fato de precisarem mudar de cidade e deixar para trás a casa, os amigos e a família. E o que nenhum dos dois poderia imaginar era que a mudança seria tão radical. Eles moravam num condomínio moderno. Condomínio é um conjunto de casas ou de prédios fechados, né? E fechados por um muro, geralmente. Com piscina, quadra de futebol, sala de ginástica, salão de festas e todas essas coisas legais. De uma semana para outra, foram parar num prédio antiguinho de 3 andares, parado no tempo e que nem sequer tem elevador. E é claro, Lady Murphy, o apartamento deles ficava no último andar. Isso porque o pai resolveu que seria uma ótima experiência morarem no que é chamado de centro histórico da cidade. Centro histórico é um lugar central e de origem de uma cidade, onde estão as construções mais antigas, tá? Que fazem parte da história daquele lugar. Ou seja, não apenas o edifício onde moram é antiguinho. Tudo em volta parece ter mais de 100 anos. Às vezes até as pessoas, como diz Vitor. O fato é que naquele quase um ano em que a família estava morando ali, Vânia e Vitor não haviam conseguido se adaptar totalmente. Então aqui as reticências, os 3 pontinhos mostram que ainda tem bastante coisa pela frente aqui, né? Ainda tem bastante história pela frente que ainda não foi contada. Nós descobrimos apenas uma parte da história, né? Página 144, vamos para a interpretação desse texto. Sobre o que é o texto que você acabou de ler? 2. Qual é o parentesco de Vânia e Vitor? Eles são o quê? Retire do texto um trecho que comprove a sua resposta. Então, pega lá a frase do texto que mostra o que eles eram. 3. F para falsa e V para verdadeira. Vânia e Vitor, antes da mudança, moravam em um prédio antigo de 3 andares? Foi antes da mudança que eles moravam nesse prédio ou foi depois da mudança? A família precisou mudar de cidade, pois o pai arrumou um novo trabalho depois de muito tempo desempregado.
Os irmãos não gostaram da nova cidade, acharam estranha, pois ela é muito antiga. Vânia e Vitor conquistaram muitos amigos na cidade nova. Conquistaram? Depois de um ano, os irmãos ainda não se adaptaram à nova cidade. 4. Converse com os colegas e o professor sobre o significado da lei de Murphy. Então, a lei de Murphy, a gente vai dar uma pesquisada nela, né? E vai descobrir o que significa a lei de Murphy. Cada um vai fazer o seu, porque a gente não vai poder conversar sobre isso, né? A gente não vai estar todo mundo junto. Então, cada um vai pesquisar o que significa a lei de Murphy e pode escrever aqui no espacinho que tem em branco brevemente, tá bom? 5. Você já precisou mudar de casa, cidade ou país? Se sim, como foi a sua adaptação e como você se sentiu? Se não, imagine como seria e converse sobre isso com seus colegas e o professor. Como nós não poderemos conversar, isso vai ser uma reflexão para cada um pensar, né? E se sim, ou se não, de qualquer forma, a resposta é oral, tá bom? Não precisa escrever essa. Atividades da página 145, um pouquinho só de gramática, tá bom? Passe as frases para o plural. Então, o portão tem um aviso, cão feroz. Então, vai passar a frase todinha para o plural. Os portões têm um aviso, cães ferozes. A e a B. 2. Reescreva as frases, substituindo os termos destacados por substantivos coletivos. Então, o que é coletivo? É o nome do conjunto de coisas, né? Por exemplo, no A, a plantação de café está linda. Então, a gente vai trocar plantação de café pelo seu coletivo. Então, o cafezal está lindo, tá? E no B, vocês vão descobrir aí qual é o coletivo de grupo de elefantes. 3. Escreva substantivos derivados das palavras a seguir. Então, lembra, tem uma palavra primitiva e palavra derivada. Por exemplo, livro e livraria. Então, vocês vão escrever o derivado dessa palavra. Aqui a gente já tem todas elas no primitivo. Então, vocês vão escrever no derivado, tá bom? 4. Escreva os primitivos dos substantivos a seguir. Então, livreiro, qual é o primitivo? Livro. Livraria, livro também, tá bom? Então, vocês vão escrever qual é o primitivo de todas essas. E aí, a gente finaliza o nosso conteúdo de português de hoje e vamos para a matemática, ok? Beijo. Até já.